Presente virtualmente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Ordem do dia para a 43ª sessão extraordinária em ambiente virtual, realizar-se dia 30 de julho de 2020. Discussão e votação, item 1. Discussão e votação do projeto de lei 369 de 2019, de autoria do deputado Bruno Ganem e Maria Lúcia Amari. Neste momento, estamos abrindo o chat para as senhoras deputadas e senhores deputados que queiram discutir, possam se inscrever através do chat. Temos aqui uma questão de ordem do deputado Coronel Telhada. Pois não, deputado? Pois não, deputado Telhada? Pela ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem, deputado, pois não? Isso, senhor presidente, uma questão de ordem. Não tendo o quórum para a gente votar esse primeiro projeto, eu entendo que também não tem como discutir, senhor presidente. Eu entendo que nós teríamos que passar esse projeto para a próxima sessão e passarmos para o item seguinte. Eu não sei se eu estou enganado aí, se o Rodrigo poderia dar uma orientação na gente, mas no entendimento meu não há nem como discutir esse projeto de momento. Ok, senhor presidente? Deputado, o quórum para discussão é 24 deputados, senhoras deputadas e senhores deputados. O quórum para deliberação, 48. São quóruns diferentes. Então, nós temos quórum agora para iniciar a discussão. Não temos quórum para deliberar, fazer a votação. E temos aqui a primeira inscrita, que é a deputada Janaína Pascoal, com a palavra a deputada Janaína Pascoal, para discutir o projeto 369. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas na pessoa do deputado Madalena, que eu vi que está acompanhando aqui, participando da sessão. E é uma alegria para todos nós ter o deputado de volta, saudável, como de todos os demais colegas que enfrentaram problemas de saúde aí nesse período. Na verdade, presidente, o pleito para discutir não é nenhuma finalidade de obstruir o projeto, não. Eu tentei fazer essa discussão na reunião do Congresso de Comissões, mas entendeu-se que não era possível sanar todas as dúvidas ali, que o momento adequado seria o plenário, daí eu ter deixado para esta oportunidade. Este projeto sempre me trouxe muitas dúvidas, né? Por um lado, eu sou de uma família de quase ativistas de protetores dos animais, então eu até brinquei com a deputada Letícia ontem, que a minha família está acompanhando isso aqui, é capaz de eu apanhar se votar não ao projeto. Por outro lado, eu tenho algumas dúvidas, tá? Então, por exemplo, quando essa discussão começou, uma associação pediu para ir ao gabinete, não fui eu que atendi essa associação, foram os assessores. E eles apresentaram um substitutivo, uma sugestão de substitutivo, que, pelo que os assessores me passaram, eles queriam que algum deputado apresentasse. Nessa sugestão de substitutivo, eles colocavam assim: não podem ser feitos, comercializados, transportados fogos que produzam barulhos acima de 120 decibéis. Os assessores me passaram e eu fui pesquisar, né? O que significam esses 120 decibéis, qual é o nível de barulho que os fogos que hoje são utilizados, que nível de barulho eles geram. E pelo que eu levantei, os fogos atualmente utilizados, que são os que incomodam, né, os animais, as pessoas com autismo, produzem mais ou menos esse nível de barulho. Então, eu digo aqui publicamente, fiquei muito incomodada, porque eu gosto, sabe, de atender a população, de ouvir os vários pleitos, mas quando alguém traz um substitutivo, propõe, né, que a gente até apresente, pede que a gente apresente, que na prática não vai mudar nada, o sentimento do parlamentar, pelo menos o meu, eu quero falar isso aqui publicamente, foi um sentimento de que eu estava sendo enganada. Porque na medida em que as pessoas dizem, não, olha, doutora, o que estão propondo aí é injusto, faz um substitutivo falando em 120 decibéis, e o barulho produzido atualmente é esse,
né, eu ia passar um carão. Então, eu externo aqui o meu... Assim, eu fiquei muito chateada, né, com essa abordagem que aconteceu no meio do caminho. Mas eu tenho aquela dúvida, né, da nossa intervenção na atividade privada e seguir, vamos dizer assim, pesquisando a questão. Ontem chegaram algumas mensagens de pessoas também dessa área, né, não sei dizer de qual associação, mas eles trouxeram uma indagação que me parece tecnicamente, vamos dizer assim, tecnicamente adequada. Eles dizem, e nisso eu gostaria de ouvir o deputado Bruno, eles dizem que não, no Brasil, nenhum produtor de fogos, nenhum, segundo eles, são e-mails, tá, que mandaram para o gabinete, também houve telefonemas, enquanto nós estávamos no Congresso de Comissão, muita gente tentou falar no gabinete, terminado o Congresso, foram muitos telefonemas, e o argumento é de que no Brasil não se produzem fogos que não fazem barulho, tá, que não existe, nem que seja assim uma pequena... eles argumentam até que até uma biribinha, né, que não deixa de ser uma modalidade, que até uma biribinha faz barulho. Então, o argumento que eles trouxeram me parece tecnicamente mais respeitável do que a questão dos decibéis, pelo menos da maneira como foi apresentado, é a seguinte: se a lei passar da maneira que está, nós estaremos proibindo quaisquer fogos no estado de São Paulo. Tá? Então, eu queria ouvir o deputado Bruno a esse respeito, né? Se ele está consciente de que todos os fogos, mesmo aqueles que são considerados silenciosos, que recebem, né, esse nome de silenciosos, que eles causam barulho. E aí a nossa lei ensejaria uma proibição total. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que desde ontem está me trazendo aí uma questão de natureza ética, na verdade, eu sei que houve um acordo na casa para proibir disparar fogos no estado de São Paulo, porém permitir, vamos dizer assim, a venda para outros estados e para outros países. Eu vejo aí, né, uma tentativa de preservar, vamos dizer assim, a saúde dos animais, das pessoas no estado de São Paulo. E assim, eu fico perguntando, né, se é algo ruim para a saúde, para o meio ambiente, é correto aprovar uma lei prevendo que, então, para os outros estados pode? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Essa adaptação que foi feita no projeto, eu já tinha dúvidas, né, no primeiro, mas não só as dúvidas que eu já tinha, né, elas seguem nesta nova versão, como surgiu um questionamento de natureza ética. Porque, veja, será que é ético a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo proibir algo para São Paulo, teoricamente reconhecendo que este algo é ruim, porém permitir que São Paulo ganhe dinheiro, vamos dizer assim, com a venda deste algo teoricamente ruim para outros estados da federação, para outros países. Com isso, eu não estou nem entrando no mérito se é bom ou se é ruim. A minha indagação é de natureza ética, né? Porque se é ruim, tem que proibir, ponto. Se não é algo ruim, né? Se é algo que pode agradar uma parte, desagradar outra, mas é inerente, vamos dizer assim, à liberdade, né, da atividade econômica, aí não pode proibir. Uma proibição pela metade gera, pelo menos no meu ser, um conflito de natureza ética. Então, eu quero externar, né, primeiro, essa minha chateação com os setores que entraram em contato com o gabinete, falando nesse tal substitutivo baseado em decibéis, porque eu me senti enganada, né, foi meu sentimento, posso ter pensado errado. Eu quero externar esse meu mal-estar em proibir uma coisa para São Paulo e entender que se é para São Paulo ganhar dinheiro, tudo bem com relação aos outros estados. Quero também, se possível, que o deputado Bruno
fale assim, especificamente sobre esse ponto. Nós estamos, de uma maneira velada, proibindo qualquer tipo de fogo de artifício fabricado no Brasil, porque, segundo as pessoas informaram no gabinete, não há produtores brasileiros que consigam fazer fogos de maneira completamente silenciosa. E trago para cá também a pergunta que fiz no nosso Congresso de Comissões, que infelizmente não pôde ser respondida, se existe, né, alguma análise. Eu levantei o decreto-lei que regulamenta essa questão. Lendo o decreto-lei, dá sim uma sensação de que quanto mais barulho, mais pólvora. Quanto menos barulho, menos pólvora. E aí, de maneira automática, né, eu faço a seguinte relação: quanto menos barulho, mais seguro é o material. Ou seja, esses casos que a gente vê às vezes, né, um local, um depósito de fogos de artifício explodiu, ou uma pessoa que estava disparando fogos se queimou inteirinha. Então, eu queria saber se nesse debate, para além do respeito aos direitos dos animais, isso aí é matéria para uma tese, né? Se tem direitos ou não, mas nós estamos assumindo que sim, das pessoas com autismo, se existe maior segurança, no geral, em estabelecer limites para o nível de pólvora, com consequência direta no barulho. E se sim, se a resposta for sim, pelo que eu estou estudando, eu entendo que sim, mas ninguém ainda me confirmou, não seria mais produtivo, né, proibir fogos a partir de uma quantidade X de pólvora? Não seria mais efetivo do que falar em barulho, já que barulho é algo muito subjetivo? A quantidade de pólvora é algo objetivo, né? O barulho é muito subjetivo. Então, aqui, eu trago mais dúvidas para os colegas me ajudarem a amadurecer esse debate do que objeções propriamente. O projeto parece simples, ele não é. Tanto não é que existe uma guerra jurídica aí para saber sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade com relação a outros projetos parecidos em câmaras de vereadores. Tem uma liminar do ministro Alexandre de Moraes no sentido de que as câmaras têm competência e, por conseguinte, as assembleias também, que não teria sentido dar competência para as câmaras e não para a Assembleia. Há decisões do TJ em sentido contrário. Eu, particularmente, sempre prefiro abraçar aquelas decisões que nos concedem maior competência. Então, o que eu estou tentando debater agora não é uma questão de ordem formal. Se nós temos competência ou não temos competência. É um debate de mérito mesmo, um debate técnico envolvendo essa questão dos fogos, né? Espero que tenha sido clara, agradecendo a oportunidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína. Próximo orador inscrito, deputado Coronel Nishikawa. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Boa tarde, senhor presidente e demais colegas presentes na sessão. A minha palavra vai ser bem breve. Eu gostaria de ressaltar o seguinte, que nós também temos uma lei que proíbe soltura de balão, fabricação e assim por diante, né? Não tem sido uma lei eficaz. Por quê? Quem tem que fiscalizar é a polícia. Outra coisa, muita gente vê que os baloeiros invadem casa, muitos vão armados, né? Nós já assistimos cenas de baloeiros que parece quadrilha, não parece pessoas do bem, que vão atrás de balões. Vários acidentes aéreos também ligados a balões. Eu sou aqui do ABC, trabalhei aqui no Corpo de Bombeiros aqui do ABC. Atendi incêndios gerados pelos balões que descem incandescentes e acabam ocasionando incêndio. Já peguei incêndio de mata aqui na Mata Atlântica, nós estamos próximo da Mata Atlântica, e tudo isso foi em vão. Existe a lei, até agora fabrica-se, evidentemente que diminuiu bastante o número de balões que soltavam, mas na época de julho, esse ano coincidiu com a pandemia, então poucos balões nós vimos, entretanto não deixaram de fabricar. Agora, como diz a doutora Janaína,
proibir só aqui no estado de São Paulo, na minha visão, na modesta opinião, não vai resolver o nosso problema. A discussão é muito mais ampla. Isso aí deve ser feito a nível federal, né? Inclusive, se for para proibir, importar, transportar. Essa é a minha opinião. Eu acho que falta alguns itens, né? Porque quando a gente coloca, por exemplo, o artigo 1º, que é proibido fabricar, transportar, mas com qual objetivo que é proibido? Eu não vejo o motivo para proibir ou poder transportar. Cansamos também de atender acidentes com soltura de fogos, pessoas não habilitadas ou não hábeis para tal soltura acabam se acidentando. Muitos perdem os dedos, tem outros que perdem as mãos, né? Queimaduras de toda a natureza. Eu estou falando isso que a gente atendia esse tipo de ocorrência. E outra, se soltarem fogos dentro de quintal, dentro de condomínios, quem que vai entrar lá para poder coibir esse ato? São discussões que a gente coloca para a gente poder, se for o caso, aperfeiçoar. Não sou contra, entretanto, a coisa não está de acordo com aquilo que nós queremos realmente. Se for para proibir, na minha opinião, tem que ser uma lei federal. Não adianta o Estado de São Paulo proibir, fechar, não sei se tem muitas fábricas hoje aqui nesse estado, no nosso estado, tirar um monte de emprego, enquanto que outros só vão migrar para outros estados. É isso que vai acontecer aqui no estado de São Paulo. Era isso que eu tinha que colocar. Eu acho que ainda falta muito de discussão para podermos, para a gente poder aprovar esse tipo de lei. Vai ficar uma lei inócua, na minha opinião, apesar de ter sido, o Bruno ter explicado que deixou sem colocar quem vai fiscalizar, evidentemente que vai sobrar para as polícias, né? Ou para o Corpo de Bombeiros. Já o efetivo do bombeiro hoje cada vez mais está diminuindo, está minguando. Existe um outro fato ainda. Os municípios tinham convênios com o Corpo de Bombeiros para poder taxar o serviço de Corpo de Bombeiros. O Supremo resolveu dizer que essa lei, ou melhor, os convênios são inconstitucional, e hoje o bombeiro vive às mínguas. Nós tínhamos colocado o FEPOM, FESIE, para poder ter um respaldo econômico para o Corpo de Bombeiros, já retiraram 1,5 milhão do fundo, e até agora não tiraram. Nós propusemos que o Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, FESIE, fosse tirado do fundão lá que o governo ia usar para o combate do Covid, e não foi retirado. Então, nós estamos pedindo, rogando, para que o governo devolva esse dinheiro para o Corpo de Bombeiros e que também retire o FESIE, o FEPOM, do fundão lá. Obrigado, senhor presidente. Eu não quero me alongar para não tomar muito tempo. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Nishikawa. Próximo orador inscrito, deputado Frederico Dávila. Em Vossa Excelência, a palavra, deputado Frederico. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas. Olha, eu queria fazer aqui menção a esse projeto, com todo respeito ao deputado Bruno Ganin e à deputada Maria Lúcia. Eu acho esse projeto uma coisa mais absurda que eu já vi. Porque, veja só, a gente tem que lembrar um pouco que esse negócio de fogos de artifício é uma coisa milenar, vem lá da China, é um negócio antiquíssimo. Não é só a parte de estampido, mas tem a parte do colorido também. Inclusive, os coloridos também, eles não são feitos exclusivamente para causar estampido, mas sim o colorido, mas eles precisam de ter a ignição, né, daquela pólvora colorida, e causa algum tipo de estampido, às vezes maior, às vezes menor.
Na verdade, a professora Janaína comentou sobre questão de pólvora. Tem aqui gente muito mais entendida que eu, como deputado Castelo Branco, que é do Exército Brasileiro. O problema não é a quantidade de pólvora, e sim a expansão de ar. Você pode ter uma quantidade de pólvora muito menor num determinado orifício ou cilindro, que dependendo da expansão que causa estampido. Mas o que acontece é o seguinte, aqui também o deputado Conte Lopes conhece bastante o interior do estado de São Paulo. Nós não podemos acabar com a brasilidade do país, nós não podemos acabar com as tradições do país, no estado de São Paulo ainda, inclusive a questão das festas juninas, né? Muito deputado Coronel Nishical sobre a questão do balonismo ilegal, que eu já, como piloto que avião, tive várias vezes, encontrei balões, né? Decolados ilegalmente, né? Através de locais ilegais e que causam muito prejuízo à nossa aviação, causam risco, e isso tem que ser combatido. Porém, essa questão de fogos de artifício me admira muito ainda falar em animais. É uma coisa absurda. Nós temos que falar em pessoas. Se tivesse aqui um projeto para dizer o seguinte, olha, não pode soltar fogos de artifício num raio de 5 quilômetros de hospitais. Vou dar um exemplo clássico aqui de São Paulo, da capital de São Paulo. Hospital Albert Einstein e Estádio do Morumbi. Nunca ninguém falou que não podia soltar fogos no Estádio do Morumbi por causa do Albert Einstein. Temos o pronto-socorro Sabará, ali no Pacaembu, ao lado do Estádio Pacaembu, um pronto-socorro de crianças, ali no Pacaembu. Nunca ninguém falou isso. E agora tem gente aqui me falando que o cachorro fica escondido debaixo da mesa. Eu adoro animais. Eu tenho 6 cachorros. Os meus cachorros, desde a mais tenra idade, são acostumados com tiro, bomba, porque quando a gente vai caçar javali, javaporco, essas coisas, os cachorros que têm esse tipo de criação desde criança, me corrija aqui o Major Meca e o deputado Conte Telhada, que conhecem bem o COI, o GAT, o Canil, que, se não me engano, são lá do 5º Batalhão de Choque, são cachorros acostumados com ruídos altos, são cachorros que não se assustam com esse tipo de coisa. Assim como tem pessoas que não se assustam com estampido, com barulhos, e outras pessoas se assustam. Agora, o que nós não podemos permitir, e que que ninguém até agora falou nesse tema aqui, é que quando a gente tem conflito aí de Black Bloc, Antifa, esse pessoal sim consegue comprar rojão e foguete para jogar contra a polícia, ou para jogar contra a população, ou para jogar dentro de concessionária de automóvel, ou de agência bancária, enfim, destruindo patrimônio público e privado. E, além do que eu acabei de dizer aqui, de soltar foguete e bomba e rojão perto de hospitais, de maternidades. Isso que nós temos que combater, não proibir bomba, foguete, rojão, que é uma expressão de felicidade num jogo de futebol, num casamento, enfim, numa festividade, principalmente as festividades do interior. Quer dizer, fazer uma proibição dessa. Aqui em Itapetininga tem um bairro famosíssimo aqui da zona rural, o bairro do Viracopos, tem uma festa super tradicional aqui do bairro do Viracopos. Não é Viracopos Aeroporto, não é Viracopos aqui de Itapetininga, o bairro aqui de Viracopos. Tem uma festa super tradicional aqui, que tem tudo aquilo que vocês conhecem, quentão, bandeirinha, fogueira, pau de sebo. No final da noite, na hora das prendas, dos leilões, tem foguete colorido, tem rojão de estampido, enfim, tem tudo aquilo que os senhores conhecem. Agora, nós não podemos proibir uma manifestação de brasilidade e esse pessoal aí que costuma fazer esse tipo de legislação, me desculpe, é um pessoal muito urbano demais da conta. As pessoas não vivem só nas cidades. E quando eu falo cidades, não é cidade, qualquer cidade, não, é cidade grande. Porque esse tipo de proibição só vem de gente de cidade grande. Eu nunca vi ninguém reclamar desse tipo de coisa aqui nas cidades da minha região. A
Piaí, Paranapanema, Tararé, Coronel Macedo, Itapirapuã Paulista, Itaoga, nunca vi ninguém reclamar de uma coisa dessa, porque o contexto que está inserida a cidade não é a mesma coisa de uma Sorocaba, de uma Campinas, de uma São José dos Campos, de uma Jundiaí, que são regiões bastante urbanizadas e que a aglomeração de pessoas, a demografia local é muito maior. Agora, nós temos que ter consciência que a soltura ou o estampido, né, a soltura desses fogos de artifício, eles têm que ter restrição, que na minha opinião particular, deve ser restringida no que diz respeito a aparelhos de saúde. Quando eu digo aparelhos de saúde, isso é perto de hospitais, postos de saúde, maternidades, asilos, né? Esses lugares que você deve ter algum tipo de restrição. Agora, nós não podemos restringir esse tipo de manifestação popular, esse tipo de, vamos dizer, da liberdade da população de querer comprar uma caixa de rojão, uma bomba, soltar um foguete na época de festa dos Capé, porque ainda tem gente falando negócio de cachorro, que o cachorro sai correndo para debaixo da mesa. Eu tenho 10 tiros aqui na frente do meu escritório, aqui, nenhum cachorro meu fica com medo, pelo contrário, vai ver para que lado que eu estou atirando para ver se tem algum bicho, alguma coisa, e eles vão correr em direção ao lugar que eu estou atirando. Então, esse negócio de ficar, ai, coitadinho do meu cachorro, não sei o quê, isso aí é como ele foi educado. Agora, cachorro de apartamento, obviamente que vai ter esse tipo de comportamento. Agora, duvido que lá no sítio lá do Conte, lá em Avaré, ele vai dar um tiro lá e o cachorro vai sair correndo para debaixo da mesa. Agora, nós temos, mais uma vez, que regulamentar aonde que não pode soltar foguete. Não pode soltar foguete, na minha opinião, não pode soltar foguete ali do lado do Albert Einstein, não pode soltar foguete do lado da maternidade, lá do pronto-socorro Sabará, não pode soltar foguete ali perto do Hospital das Clínicas. Não pode, eu acho que não pode. Agora, fazer uma coisa generalizada para o estado de São Paulo inteiro, isso é uma coisa totalmente absurda. Não tem o menor cabimento uma coisa dessa. Nós vimos ontem, os senhores devem ter visto, mais de 30 bandidos arrombando uma agência do Banco do Brasil, entrando em confronto armado com a polícia na cidade de Botucatu, 2 policiais atingidos, já não sei se mataram acho que 1 ou 2 ladrões lá, mas 30 pessoas, e o pessoal preocupado com foguete por causa de cachorro. Tenha santa paciência. Eu queria aqui fazer essas colocações e dizer que contem comigo se for para a gente restringir essa deflagração, essa ignição de fogos de artifício perto de equipamentos de saúde, de cuidados com idosos e crianças. Contem comigo. Agora, esse tipo de restrição, não contem comigo. Beira o absurdo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Frederico. Próximo orador inscrito, deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Obrigado, presidente. Primeiro, quero cumprimentar ao presidente, parabéns pelo trabalho de hoje aí, viu? Queria cumprimentar todos os deputados e deputadas que estão hoje nos ouvindo, e também a Rede Alesp, que está nos transmitindo hoje nosso trabalho. Presidente, para falar exclusivamente no projeto do nosso deputado Bruno Ganem, do Podemos, que é sobre combater o estumpido, né, o barulho, o som que sai dos rojões, né, dos fogos de artifício no estado de São Paulo. Eu acho que é importante ouvir todas as opiniões dos deputados, e cada deputado tem a sua opinião, e é certo isso de cada um, e a gente respeita muito isso, inclusive, cada opinião de deputado, mas a gente pediria a compreensão sobre o voto voltado a esse projeto, porque é importante o que está acontecendo. O Bruno Ganem, o deputado Bruno Ganem, ele não está com o projeto dele, projeto 369, ele não está proibindo os fogos de artifício, ele não está proibindo que tenha a manifestação dos fogos,
Pelo contrário, ele gosta dos fogos, ele gosta que saia dentro do estado de São Paulo, nas suas cidades do interior, nas capitais, na Baixada Santista, que tenha realmente a utilização dos fogos de artifício, mas sem o barulho, sem o som. Porque o que atrapalha hoje o munícipe de cada cidade que tem nos reclamado, relatado, é justamente o barulho. É lógico, atrapalha também o movimento da causa animal. Lógico que atrapalha o animalzinho, atrapalha não só o animal de pequeno porte, como o animal de grande porte. Atrapalha, inclusive, animais que têm algum problema de saúde, inclusive. Mas a gente entende também que o problema não é só com os animais, é também com o ser humano. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, de mobilidade, ou intelectual, ou física, têm problema com o estumpido também, que nos assusta. Hoje, por exemplo, se você solta fogos de artifício numa quantidade enorme, distante da sua casa, é muito bacana de ouvir, de ver, distante da sua casa. Mas solta uma rajada de rojão do lado da sua janela, aonde você dorme, do lado onde você tem 3, 4, 5 animais, do lado, por exemplo, de um sítio onde tem alguns animais ordenhando, solta os rojões lá. Será que vai atrapalhar? Será que não vai? Eu acho que vai atrapalhar. Eu acho que esse movimento dos rojões é muito bacana. É muito bacana, mas sem o barulho, onde a gente possa realmente apreciar a imagem desse fogo de artifício no céu, onde possa embelezar as nossas festas, os nossos eventos. Por exemplo, festas de reis, que é onde na minha cidade sempre acontece, tem lá os rojões, tem lá, sim, hoje o fogo de artifício que fica lindo no céu, mas o barulho é estrondoso, a quantidade que sai, e atormenta muita gente. Olha, você soltar rojões perto de uma unidade de saúde, por exemplo, onde tem pessoas internadas, e a gente sabe disso, como é que você limita, por exemplo, os fogos de artifício de uma determinada família que está acostumado com isso, geralmente no final de ano, que Natal não tem tanto, mas no Ano Novo existe até competições. E como é que você limita a distância disso? Como é que você vai entender aonde mora uma criança, por exemplo, que é autista? O cara que está soltando o rojão, ele não quer saber se a criança é boa, se a criança é ruim, se ela é autista ou não. Ele está soltando o rojão. E todo mundo vai ter a oportunidade de soltar um fogos de artifício que não tenha barulho, porque não vai atrapalhar a vida de ninguém. Eu acho que isso é importante. Nós, deputados, temos a obrigação de fazer leis, sim, leis boas para o município, para as cidades do estado de São Paulo e para todo o estado, que possa fazer o uso e a venda dos fogos de artifício, mas que não atrapalhe a vida de ninguém. Essa é a grande realidade. Então, por isso que eu defendo, sim, esse projeto 369 do nosso deputado Bruno Ganem, que possa realmente trazer efetivamente o benefício a ser dado à população e realmente quem que não quer ter qualidade de vida? Quem que não quer viver numa cidade onde você possa soltar os seus fogos de artifício e não atrapalhar o seu vizinho? É muito bacana isso. Então, a gente tem que pensar nesse modelo. E, olha, o incentivo à fabricação dos fogos de artifício sem o estumpido é do próprio Bruno Ganem. Ele próprio fala isso constantemente. Não queremos atrapalhar o comércio, a indústria que fabrica os fogos de artifício. Nós queremos, inclusive, criar alguma situação que possa ajudar tanto a propaganda desses fogos de artifício, mas sem o estumpido. Sem o estumpido. Eu tenho certeza que o bonito de você ver no céu dos fogos de artifício não é o barulho, mas sim a imagem que ele consegue transmitir para os nossos olhos.
Quando a gente vai na beira-praia, beira-mar, por exemplo, que você vai ver os fogos de artifício na Baixada Santista, ou até mesmo aqueles fogos que são soltados no Rio de Janeiro, eles não são soltados próximo à margem, não. Eles são colocados num barco que vai longe da margem justamente para não atrapalhar tanto os ouvidos de quem está ouvindo, mas sim para a gente ver a imagem de beleza que aqueles fogos de artifício causam naquele momento. E fica gravado no nosso cérebro. Aquela imagem é tão bonita que fica gravada dentro do nosso cérebro todos os momentos que a gente lembra, por exemplo, de descer a Baixada Santista para ver os fogos de artifício na Baixada. Mas tenho certeza que aquela população que está lá não vai por causa do barulho, não. Vai sim por causa da imagem, que a imagem é muito bonita. Então eu peço a todos os deputados, deputadas, que venham sim, mas venham votar sim nesse projeto, que possa nos ajudar justamente dentro desse projeto a colocar ideias que possam nos trazer mais aconchego no voto desse projeto. Peço para vocês também entenderem a posição do Bruno Ganem. Ele defende uma causa, que é a causa animal. E na causa animal, existem relatos constantes para o deputado Bruno Ganem, e acredito outros deputados que defendam a causa animal também, deve ter relatos constantes falando do barulho, do quanto isso atrapalha no dia a dia da convivência do animalzinho. Mas também pensar no ser humano, pensar na criança autista, no senhor que é idoso, que tem problema de pressão alta, nós e outras pessoas que podem ter um problema cardiológico, que às vezes um susto pode desencadear um problema cardiológico e aquela pessoa poder ter um prejuízo de saúde. Eu acho que é importante a gente pensar também nessa parte da saúde do ser humano. Nós temos que formar leis que possam trazer qualidade de vida. E isso faz muito bem para todos que vão usufruir dessa lei. Agora, é lógico, a categoria, as empresas que trabalham diretamente com fogos de artifício vão ter que se adequar. E o mundo que nós vivemos hoje, nós temos que se adequar. Por exemplo, aí o coronavírus que veio para o Brasil e hoje está aqui no estado de São Paulo e nós estamos vivenciando isso. Quem diria que nós, aqui no estado de São Paulo, íamos ter que usar máscaras para andar na rua? Pergunta para o cidadão se ele gosta de usar máscara. Pergunta para o cidadão se ele vai ter que aprender a conviver com a máscara. Ele vai ter que aprender a conviver sim. Então, essas mudanças, esses hábitos, não pode ser só porque a gente quer, não. São para melhorar a qualidade de vida da gente. Hoje a máscara já foi comprovada que 50% da contaminação pode ser evitada no uso da máscara, combatendo o coronavírus. Então, essa higienização, olha só um exemplo simples que estamos vivendo hoje. Antigamente, se você ia pegar na mão de um cidadão e limpasse sua mão antes de pegar na mão do cidadão, ou depois que você pegasse na mão do cidadão, você limpasse sua mão, nossa, você ia ser a pessoa mais ruim que existe no mundo, porque você ia ter uma demonstração de nojo, de que você não queria pegar na mão daquela pessoa. E hoje, tudo mudou. Hoje, o cidadão ele quer saber de que você limpe sua mão antes de cumprimentá-lo, e não pode pegar na mão, você tem que tocar. Olha que interessante, você faz um toque como cumprimento sadio de que você não está pegando na mão do cidadão. E hoje, quando você limpa as mãos, você se trata com higiene, você é elogiado. Então, essas mudanças, essas adequações, existem também nos fogos de artifício, que nós vamos ter que adequar as coisas para ficarem melhor. E eu acho que tudo isso que a gente está vivendo hoje, esse momento que está de inovação, e que essa oportunidade que nós estamos tendo hoje de poder colocar a Lei 369, que é do deputado Bruno Ganem do Podemos, é importante para nós, para que a gente possa fazer uma reflexão. Será que seria bom uma rajada de fogos de artifício do lado da minha janela na hora que eu fosse dormir?
porque é interessante. Tem pessoas que no dia 1º de janeiro, que é a virada do ano novo, que no dia 1º ele passa acordado para comemorar o ano novo. Mas tem muita gente que quando é meia-noite, do dia 31 para o dia 1º, já está dormindo. Olha que bacana. Será que esse cara vai se sentir incomodado se o silêncio for maior? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Então, nós temos que ser objetivos nas coisas. Eu ouvi hoje aí falando de que as empresas no Brasil não trabalham com fogos de artifícios sem o estumpido. Pois é o momento da gente adequar, sim, viver num mundo moderno, num mundo mais sadio, onde a gente possa realmente viver num mundo que você possa visualizar os fogos de artifício de uma maneira glamurosa, bonita e sem atrapalhar a vida dos outros, porque nós, deputados, formamos leis para a qualidade de vida. E eu fico muito feliz de poder hoje estar no mandato de deputado estadual e hoje ser líder do Podemos e poder estar hoje fazendo esse diálogo com todos vocês e mostrando também que existe uma nova versão, que a gente pode proteger a saúde, pode proteger a nossa fauna, pode proteger os nossos animais e viver numa qualidade de vida muito melhor. Então, peço a vocês que venham com a gente, vote sim no projeto do Bruno Ganem, para que a gente possa realmente ter um controle do barulho no estompido dos fogos de artifício. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos os deputados e deputadas que estão me ouvindo. Uma boa tarde a vocês. Obrigado, deputado. Próximo orador inscrito, deputado Castelo Branco. Deputado Castelo Branco, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, pela ordem, todos me ouvem? Ouvimos, sim, senhor. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Muito obrigado. Parabéns, deputado Gilmacy, pela condução dos trabalhos. Vou utilizar meu tempo para expressar a minha opinião contra esse projeto de lei 369, pelos argumentos que apresentarei a seguir. Não obstante, deixo claro na minha introdução que estou separando as pessoas físicas do deputado Bruno Ganem e da deputada Maria Lúcia Amari, dois deputados de uma extensa carreira política, dois deputados com uma extensa e produtiva atuação legislativa, que eu enalteço e que reconheço. Os dois sempre tiveram comigo um trato fino, educado, produtivo, simpático, otimista. Portanto, não estou misturando aqui a minha relação pessoal com os dois e o reconhecimento da sua competência legislativa com a minha opinião. Muito bem. O projeto de lei 369 ele traz uma série de incoerências e uma série de erros. Primeiro, está se confundindo a questão da autorização com a regulamentação. Nós concordamos que a causa animal é importante, que alguns casos de perturbação do silêncio em tratamento seja importante, crianças autistas, inclusive, mas isso pode ser dado um tratamento tanto para a questão humana, quanto como pessoas inteligentes. Nós, com os veterinários e zootecnistas, podemos encontrar uma solução para a questão animal. Desde os protetores auriculares, fones de ouvido e abafadores, até outras soluções. O que não se pode é causar prejuízo, neste momento que o país passa, para milhões de pessoas que vivem direta ou indiretamente na cadeia produtiva dos fogos de artifício. Segundo, dos recursos que são gerados para o produto interno bruto do Estado e do país em função destas fábricas. E terceiro, dos mais de 200 anos de tradição que esta atividade tem no Brasil. Desde os relatos da chegada da família real e até mesmo antes. O Brasil é um país que tem na sua cultura um amor pelos fogos de artifício, pelas festas, pela pirotecnia, pelo som também. A Associação Paulista e a Associação Brasileira dos Produtores de Fogos de Artifício têm relatórios de que, se isso acontecer no estado de São Paulo, que tem 10 fábricas principais, entre outras, nós vamos ter um prejuízo absurdo na geração de empregos e um prejuízo absurdo
na geração de renda e de impostos. O assunto merece uma discussão mais ampla, o assunto merece um amadurecimento. Eu entendo as intenções do projeto, porém, da maneira como ele está, ele não pode progredir. Não é saudável para o Estado de São Paulo. E digo que a discussão deve ser muito ampliada. Não está maduro o projeto. Inclusive, com a possibilidade de judicialização por inconstitucionalidade, o que já está ocorrendo em alguns municípios, e conflito de regulamentação, porque o Exército Brasileiro hoje, pela legislação federal, é o responsável e tem competência para regulamentar a matéria. Isso precisa ser também analisado. Por fim, eu votarei contra, não concordo na maneira como hoje está colocado o projeto de lei e enalteço os demais deputados a refletirem melhor sobre as consequências deste projeto de lei. Resumidamente é isso. Eu agradeço a atenção de todos e me ponho à disposição. Obrigado. Obrigado, deputado Castelo Branco. O próximo orador inscrito, a deputada doutora Damares Moura. Deputada, tem Vossa Excelência o tempo para discussão, doutora Damares. Só abrir o som de Vossa Excelência. Pronto. Pela ordem, presidente, tem Vossa Excelência a palavra. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Eu poderia me inscrever após o último inscrito, o deputado Ponte Lopes, apenas fazer uma alteração na ordem da minha inscrição? Deputada, a senhora teria que ter retirado a sua inscrição e reescrever novamente. Agora a sua excelência está com a palavra. Então não tem como nem que eu faça com um colega. O próximo é o deputado Emílio de Souza. Não, Vossa Excelência está com a palavra agora. Ok. Então eu vou utilizar aqui rapidamente, presidente, a minha oportunidade de falar a respeito do projeto. Eu teria outras resistências a ele, no sentido de conhecer melhor alguns impactos relacionados a este projeto. Mas a minha fala agora é só para fazer um registro de que, originalmente, e há muitos anos, não é, a autoria deste projeto foi da deputada Maria Lúcia Amari. E eu entendo que, em sendo ela a idealizadora, em sendo ela a autora originalmente deste projeto, eu tenho um sentimento de que colocá-la agora como coautora, após idealizar, não é? Após construir uma legislação que demanda estudo, que demanda conhecimento do tema. E eu considero, deputado Bruno Ganem, eu considero que por uma medida de justiça, de equidade, não é, pelo empenho que a deputada Maria Lúcia Amari teve, e agora eu não estou me adentrando ao mérito do projeto, não é? Eu estou muito mais aqui e não estou advogando pela deputada Maria Lúcia, ela não me pediu que fizesse isto, não é? Mas eu sei que a construção de uma legislação, não é? Ela implica na idealização de um projeto, né? No atendimento de uma demanda da sociedade, no atendimento de um grupo da sociedade, não é? E ela, há alguns anos, vem como autora originalmente deste projeto. E hoje ela figura como coautora, não é? Eu gostaria até de fazer aqui um apelo ao deputado Bruno, por uma questão, inclusive, de equidade e de justiça, não é? Que ele, se fosse o caso, não é, retirasse esse projeto para que a deputada Maria Lúcia mantivesse a autoria dele em função da história que esse projeto percorreu para chegar até aqui, e o deputado Bruno, que se interessa por esta causa também, não é, fosse, então, coautor juntamente com a deputada Maria Lúcia Amari. Então, é um registro de um sentimento que eu quero manifestar aqui
publicamente, embora ela não tenha me pedido para fazer esta defesa, não é? Mas de que o deputado considerasse esta minha observação e considerasse também esta trajetória que o projeto percorreu, não é? A idealização, a construção deste trabalho pela deputada Maria Lúcia Amari, e que, se fosse o caso, deputado, retirasse para manter a autoria com a deputada Maria Lúcia Amari e o senhor, então, como coautor deste projeto. Era para fazer, Excelência, essa manifestação nessa tarde, espero ser compreendida por todos pelo deputado Bruno Ganem, mas eu queria publicamente manifestar esse sentimento, que eu entendo que é um sentimento de justiça com relação à deputada Maria Lúcia, e o deputado poderia ser coautor também deste projeto. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Próximo orador inscrito, o deputado Emílio de Souza. Deputado Emílio de Souza, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, me ouve? Eu Sim. Queria saudar Vossa Excelência, saudar os demais deputados e deputadas aqui presentes nessa sessão virtual e me posicionar sobre esse tema que eu considero, sim, relevante, eu considero importante. Eu estou observando atentamente a discussão aqui, o posicionamento dos colegas deputados, e queria me posicionar também. Primeiro, assim, as questões levantadas pela deputada Janaína Pascoal, elas têm o seu valor, mas é preciso colocar, deputada, o seguinte, eu não acho que nós vamos, quanto a, por exemplo, a ideia de se proibir em São Paulo e permitir que se venda para outros estados ou para outros países. Veja bem, nós não temos como legislar sobre outros estados, né? O fato é o seguinte, isso diz respeito ao que uma sociedade entende como válido, como importante ou não. São Paulo pode entender que proibir fogos de artifício é uma medida que se coaduna com esses tempos agora. Pode entender, é um sinal do nosso amadurecimento. Outros estados, vamos supor, o Paraná pode entender que não. Pode entender, né? Talvez ele não tenha essa mesma compreensão. E vai continuar usando fogos de artifício. Ora, se ele vai continuar usando fogos de artifício, por que nós vamos deixar importar da China, sendo que nós podemos comprar de São Paulo? Eu não vejo contradição nessa matéria. Eu acho que são matérias normais, entendeu? Eu acho que o que nós estamos discutindo aqui não é do ponto de vista comercial. Nós estamos discutindo aqui o seguinte: se a questão dos fogos de artifício é benéfico para a sociedade a proibição ou não. Eu tenho uma posição que é totalmente favorável ao projeto dos deputados Bruno Ganem e Maria Lúcia Amari, porque não só pelos riscos que isso tem trazido, os acidentes, a quantidade de acidentes que tem tido, sabe, a quantidade de problemas que tem gerado, né? Mas também porque tem uma questão animal e uma questão de saúde pública envolvida, né? Eu, por razões familiares, eu sei o que significa essa questão para os autistas, essa questão do barulho, né? E não é só para os autistas e não é só para os animais, né? É também para os idosos, para pessoas doentes, que nem sempre estão nos hospitais, às vezes estão se recuperando em casa. Quer dizer, a comemoração, ela tem que encontrar formas. Se não dá para fazer de um jeito, faça-se de outro jeito. Boa parte das cidades da Europa já há muitos anos não é permitido o uso de fogos de artifício com estampido. A cidade de São Paulo proibiu há 2 anos atrás. As comemorações na Avenida Paulista, não sei se no último Réveillon, já foram feitas sem fogos de estampido. Então, a sociedade vai validando essas matérias, né? Eu não sei, ainda há uma discussão no Supremo Tribunal Federal, que não se posicionou sobre essa lei paulistana, mas eu entendo que São Paulo, quando se posiciona também, ele acaba induzindo que outros estados se posicionem e até que a legislação que nós estamos a apreciar, ela possa ser depois nacionalizada, tornada uma legislação federal, o que é uma coisa importante. Eu acho assim, o que nós não podemos é colocar os problemas que advirão de uma eventual lei na frente. Eu respeito muito o coronel Nishikawa, que também trabalhou no Bombeiros,
Mas veja bem, ele fala assim, olha, eu não sei se os bombeiros vão ter vamos dizer, efetivo para cuidar disso. Bom, nós temos primeiro que criar a lei. Efetivo policial, efetivo de bombeiro é outro problema que vai ter que ser feito. A fiscalização nos municípios vai ter que atuar, né? Agora, eu não acho, sinceramente, assim, com todo o respeito que merece o deputado Castelo Branco, eu não acho que se trata de matéria que o Exército tem competência para isso, porque se trata de explosivos. Não é explosivo utilizado em guerra ou utilizado em outras situações, mesmo pela polícia, granadas. Não, se trata de explosivos para festividades, sabe? E aí é do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de... E quem tem que legislar sobre essas... É quase uma lei de postura. Essas posturas é mesmo os municípios, o Estado. Que não se trata que, olha, não vai ter bomba. Lógico, então, essa questão de mexer com o explosivo, mexer lá com o TNT, eu sei que é do Exército, né? Toda a política de armamento, agora, nós não estamos considerando isso como armamento, né? A única pessoa que eu vi considerar isso é o deputado Frederico Dávila, que fala que é usado como armamento. Então, deputado, eu também já vi sedes do PT ser incendiadas, já vi um monte de coisa acontecer. Então, não vamos querer transformar, sabe, um problema. Arma qualquer coisa pode virar arma, né? Uma pedra pode virar arma. Então, não vamos. O que eu acho assim, também Vossa Excelência referiu essa questão dos fogos ser um costume milenar. Deputado, nós temos tantos costumes milenares que a sociedade atual já aboliu, sabe? O costume milenar antigo, você tem várias coisas, né? A maneira como o homem se relacionava com os animais. Se você retroagir mais um pouco, quando você não tinha o direito positivado, escrito, leis, códigos, você tinha o quê? Você tinha a lei do talião, era o olho por olho, dente por dente, era costume milenar, acabou, sabe? A sociedade evolui, graças a Deus ela evolui, ainda bem que ela evolui, sabe? Há pouco tempo atrás, você ia numa avícola, tinha as tais das avícolas nas cidades, onde você comprava animal vivo, matava ali e levava para casa, acabou, virou... Deputado Emílio. Deputado Emílio, seu som caiu, acho que o senhor fechou o seu microfone, deputado. Deputado Emílio. Oi, agora sim, agora retornou. Fechei sem querer aqui. Essa questão, ainda bem, as próprias fogueiras, né? Quer dizer, hoje não se concebe mais fazer o tipo de fogueira que se fazia antigamente. Hoje tem que ter madeira, um tipo de madeira sustentável, né? Madeira, não se pode mais fazer as coisas como era. Hoje o costume de caminhar descalço em cima das brasas também permanece apenas em alguns lugares. A sociedade evolui, deputado, não tem essa questão, e ainda bem que evolui, ainda bem que a gente vai se tornando mais humanos, melhores, né? Eu vi essa questão dos autistas aqui em Osasco, quando da construção do Rodoanel. Tinha uma entidade de autista, não em Osasco, em Cotia, aqui ao lado, onde a Dersa teve que construir um paredão enorme para que eles não absorvam o barulho dos carros do Rodoanel. Quer dizer, não dá para pensar que essa coisa é coisa menor. Um idoso em casa não é coisa menor, sabe? Ele ficar sujeito ao barulho o tempo todo, não é problema, não é hospital. Hoje, muitas pessoas se tratam em casa mesmo, sabe? Então, é recuperação em casa. Então, eu acho que a gente precisa entender os tempos atuais como, sabe, é evidente que os animais sofrem com isso. Sabe? O seu cachorro pode não sofrer, porque está acostumado a caçar, ouvir tiro. Não é a realidade. Aqui, nós não somos uma população de caçadores de javali. Nós somos uma população de pessoas comuns, que têm os seus costumes, que vivem. Então, nós precisamos respeitar, sabe? Os animais sofrem, sim. E aqui, nas grandes cidades, tem outra questão, que é assim, a verticalização das cidades
fez também com que os fogos que você solta no chão, muitas vezes explodem na janela de um apartamento. Então, é muito cuidado com isso. Não vejo que se trata... As leis, elas têm que ser colocadas, se ela vai pegar ou não, depende da atitude da sociedade. Eu acho que a sociedade, ela vai saber fiscalizar também, não é apenas órgãos de controle. Quer dizer, na hora que você vê uma cidade, uma queima de fogos na Avenida Paulista ou em qualquer centro de cidade com barulho, as pessoas vão correr lá à prefeitura e falar, e aí, cadê as providências? E vão atrás dos responsáveis. Eu acho que, deputada Janaína, a questão das fábricas, se tem uma coisa que as fábricas têm que fazer e sabem fazer, é se modernizar e se adequar às necessidades do mercado. Elas sabem fazer fábrica de qualquer coisa, sabe? As fábricas de geladeiras souberam se adequar ao modo de geladeiras mais econômicas, as fábricas de carros souberam adequar às necessidades de segurança, sabe? Colocaram até, como é que chama aquela expressão de... recall de trocar peça. As pessoas se adaptam. Então, a indústria brasileira de artifício, que eu não sei quantas são em São Paulo, quantas não são, elas têm que se adaptar a isso. Não é nós sociedade, que tem que se adaptar à incapacidade da fábrica de se transformar, é o contrário, né? Então, eu quero deixar aqui expresso o meu apoio ao projeto. Acho que ele é muito bem-vindo, é importante, e penso que nós devemos votar favoravelmente. Obrigado, deputado Emídio. Próximo orador inscrito, deputado Douglas Garcia. Douglas Garcia, tem Vossa Excelência o tempo para a discussão do projeto 369. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor me escuta bem? Sim, deputado. Muito bem. Maravilha. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho aqui a essa tribuna, mais uma vez, para discutir a respeito dos projetos relacionados à população do Estado de São Paulo. Com todo o respeito que eu tenho ao deputado Bruno Ganem, com todo o respeito que eu tenho à deputada Maria Lúcia Amari, entretanto, eu acredito que este projeto que foi protocolado e que pretende proibir os fogos de estampido no Estado de São Paulo, ou seja, aqueles fogos que têm efeito sonoro e que podem, sim, de certa forma, incomodar algumas pessoas, não pode ser utilizado como mais um método pelo Estado para cercear as liberdades alheias. Eu sou um deputado que sempre vou me colocar contra a utilização do Estado para cercear as liberdades, como, por exemplo, nós tivemos tramitando na Assembleia Legislativa o projeto de lei da deputada Marine Lou, que em diversas passagens fala a respeito da instrumentalização e da utilização do Estado para interferir na vida das crianças, na vida dos filhos dos outros. Dessa mesma forma, este projeto, ele tem essa intenção também, não, é claro, de falar com o filho dos outros, mas sim de você cercear uma liberdade, que é a liberdade do povo ter os seus costumes. O orador anterior, que é o deputado Emídio, ele falou que aqui nós temos uma população que tem os seus costumes, que não daria para ser considerado aqueles que estavam no campo, que utiliza de armas para caçar javali, porque aqui em São Paulo nós temos outros costumes. Olha, em São Paulo, na capital e no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, as pessoas, a população brasileira tem o costume de soltar fogos no final do ano, tem o costume de soltar fogos durante a festa junina, tem o costume de soltar fogos durante um campeonato de futebol em que chegue a final. São costumes da população que precisam ser respeitados. Então, quando o senhor fala de costumes, o senhor precisa analisar como um todo, e não só dentro da sua bolha. Se o senhor não gosta de fogos de artifício, o senhor não pode impedir, o senhor não pode exigir que outras pessoas que também gostam, que outras pessoas que têm essa liberdade para poder fazê-las, sejam impedidas. Eu gosto de soltar fogos. É claro que eu não vou fazer isso perto de um hospital, é claro que eu não vou fazer isso perto de locais onde eu sei que existem pessoas que precisam de um descanso, onde eu sei que existem pessoas que são sensíveis a essas questões. Mas eu não posso ser impedido, através do Estado, de fazer isso, de ter a minha liberdade de escolher. Infelizmente, nós temos no nosso Brasil uma propensão, e eu não estou aqui dizendo que a Assembleia de São Paulo faz isso, mas nós temos no nosso Brasil uma propensão de alguns agentes públicos utilizarem do poder do Estado para cercear as liberdades alheias. Eu vou dizer aqui, por exemplo, o que aconteceu na semana passada, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes
fazendo uma censura a todas as pessoas que são conservadoras, a todas as pessoas que apoiam este governo federal, tiveram seu direito à liberdade de expressão simplesmente retirado, foram censuradas. Edson Salomão, Bernardo Kister, o próprio Roberto Jefferson, diversas pessoas que se posicionam nas redes sociais, que são conservadoras, foram simplesmente cerceadas através do Estado. Sua liberdade de expressão foi cerceada. O nome disso é censura. E o que nós queremos fazer através dos projetos de lei que cerceiam a liberdade do povo é nada mais, nada menos do que implantar uma ditadura. Nós não podemos fazer isso. Ora, alguns podem dizer, nossa, que exagero, você está comparando proibir fogos de artifício com a ditadura. Ora, nós estamos vivendo em um estado de coisas em que, aos poucos, as liberdades individuais elas são retiradas. Aos poucos, as liberdades das pessoas poderem ter a sua atuação, de poder ser livre, de poder cuidar dos seus filhos, de poder exprimir a sua liberdade de expressão nas redes sociais, estão sendo tiradas. E nós estamos vendo isso como se fosse algo comum, como se fosse algo normal, como se fosse algo corriqueiro, e não é. Isso não é algo comum. Nós não podemos utilizar do aparato estatal para tirar as liberdades do nosso povo. Isso é extremamente preocupante. E mais preocupante ainda é quando eu vejo alguns deputados, alguns parlamentares, parabenizando a censura que aconteceu semana passada. A exemplo da deputada Mônica. A deputada Mônica foi às redes sociais para parabenizar a censura que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes a algumas pessoas pelo simples fato de elas serem conservadoras. Não me admira, eu sei que a deputada Mônica ela flerta com o autoritarismo, porque ela faz parte de um partido que defende ditaduras, ela faz parte de um partido que de socialismo e liberdade não tem absolutamente nada, ela faz parte de um partido que defende tudo aquilo que não presta para o nosso Brasil. E, senhores, este projeto de lei que é trazido aqui pelo nobre deputado Bruno Ganem e pela deputada Maria Lúcia Amari, eu entendo as razões que foram trazidas, eu compreendo as razões que foram trazidas, porém, eu não concordo que nós tenhamos que utilizar do poder do Estado para cercear essas liberdades. Nós podemos aqui, de repente, pensar, como o próprio deputado Frederico Dávila trouxe, a proibição de soltar fogos com estampido perto de hospitais ou perto de outros lugares onde existam pessoas que são sensíveis a isso. Mas, senhores, nós não podemos utilizar do poder do Estado para retirar das pessoas essa liberdade de poder soltar fogos com estampido. Também vi aqui, muito respeitosamente, cumprimentar o deputado. Perdão, deputado, eu esqueci o nome de Vossa Excelência, se alguém puder me lembrar agora no inbox, eu fico extremamente agradecido. O deputado, ele comparou, faz parte do mesmo partido do Bruno Ganem, ele comparou a questão da utilização de máscaras com a utilização dos fogos com estampido. Entretanto, eu acredito que existe um equívoco na comparação de Vossa Excelência. O uso de máscaras dele é transitório, as pessoas, de fato, elas não gostam de utilizar as máscaras, elas precisam utilizar neste momento por uma questão de pandemia que nós estamos vivendo. E a proibição de fogos, ela vai muito além disso. Nós estamos falando de costumes, nós estamos falando de tradição, nós estamos falando daquilo que as pessoas têm desde o seu nascimento até os dias atuais. Eu, por exemplo, não consigo lembrar em um ano da minha vida em que não houve queima de fogos, em que não houve fogos com estampido. Por que nós vamos tirar essa tradição do povo? Não existe uma justificativa. É claro, o que acontece, as questões das máscaras, é transitório. Porém, a retirada dessa liberdade que nós estamos fazendo com que o povo do estado de São Paulo tenha, ela é injustificável. Eu não creio que nós tenhamos que fazer isso, não creio que nós tenhamos que criar projetos de lei para cercear a liberdade do povo. E o que foi pontuado pela deputada Janaína Pascoal de que outro estado irá comprar, isso é muito lógico, isso é um argumento extremamente válido, porque não faz o menor sentido nós criarmos um projeto de lei que proíbe a queima de fogos com estampido, sendo que o estado de São Paulo pode muito bem pegar estes fogos e levar para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para o estado da Bahia, para o estado de Minas Gerais, e assim sucessivamente. Quando eu acredito, não falo aqui pela deputada Janaína Pascoal, mas quando ela se posiciona desta maneira, falando a respeito dessa possibilidade, eu creio que esteja falando da eficácia dessa lei, o que ela vai mudar com relação a isso. E se as pessoas estão produzindo fogos com estampido no estado de São Paulo e vai para outro estado, porque a gente está só simplesmente dificultando
a utilização desses fogos, porque nós estamos levando para fora do estado de São Paulo. Eles não foram proibidos, a sua comercialização, a sua produção, ela continua. Então, a eficácia dessa lei, nesse sentido, ela não é absolutamente nenhuma, ela é zero. Então, não faz sentido a gente querer proibir a queima de fogos, uma vez que existe essa produção de fogos com estampido aqui no estado de São Paulo. Acredito que é muito simples a gente chegar aqui e acusar o deputado Coronel Nishikawa, que sabiamente disse que não existe contingente de bombeiros, não existe contingente de policiais militares para poder fazer a fiscalização, que inclusive é outra questão que nós precisamos abordar, quem fará a fiscalização de quem foi que soltou o fogo com estampido. Imagina só se em todas as cidades, em todos os cantos, depois da aprovação desta lei, né, que Deus queira não seja aprovada, e depois da sanção dessa lei pelo governador, que Deus queira não seja sancionada, se todo mundo resolve soltar fogos com estampido no estado de São Paulo, e aí, como é que vai ser feita essa fiscalização? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América. Esqueci especificamente qual foi o estado, mas um governador solicitou para que não fossem soltados fogos no dia 4 de julho. E a população, como uma forma de protesto, foi às ruas em massa e você teve aquela queima maravilhosa de fogos. Foi lindo, foi maravilhoso de se ver. E se acontecer a mesma coisa no estado de São Paulo? Quer dizer, então, que a polícia teria que bater de casa em casa, como se fosse uma SS, como se fosse uma polícia nazista, batendo na porta da casa das pessoas para verificar se ali existe fogo com estampido ou não. Não faz o menor sentido. Nós não temos contingente de policial hoje em dia para conseguir fazer essa avaliação, para conseguir fazer essa fiscalização. Não faz o menor sentido a gente utilizar o Estado para poder fazer isso. E é claro que foi dito aqui pelo deputado Frederico Dávila, é muito verdade, esses fogos muitas vezes eles são utilizados, né? Não aqui querendo, mais uma vez, impedir a produção ou a comercialização, mas esses fogos eles são utilizados sim por parte de alguns apoiadores do Partido dos Trabalhadores como arma, principalmente como arma contra os policiais militares, não só apoiadores do PT, como apoiadores do PSOL também, os Antifa, inclusive, se eu não me engano, foi no ano de 2013, que assassinou um jornalista da Rede Bandeirantes com um rojão. É um Antifa quem fez isso, foi um Black Bloc, um Antifa. Eles utilizam dos fogos, né, com estampido, do rojão, para conseguir atacar policiais militares nas ruas, na Avenida Paulista e em tudo quanto é canto. Ou seja, aqueles que deveriam ser proibidos de utilizar, criminalizados, aqueles que deveriam, de certa forma, responder pelos que fazem, é justamente as pessoas que utilizam de forma ruim, que utilizam de forma baixa, que utilizam de forma vil os fogos com estampido, e não aqueles que utilizam apenas com o objetivo de entretenimento. Então, se a gente for criar uma lei para isso, eu acho extremamente exagerado, eu acho extremamente desnecessário. Nós estamos encaminhando a passos largos a um cerceamento da liberdade do povo, da liberdade não só de poder fazer o que quiser com o seu próprio dinheiro, mas também a liberdade de expressão. Nós temos hoje no nosso país uma ameaça muito grande que é feita pelo Estado dentro das casas legislativas, dentro de instituições jurídicas, dentro de diversas instituições que existem no nosso Brasil, a nível estadual, a nível municipal e a nível nacional, com o objetivo de poder silenciar e tirar as liberdades do nosso povo. Eu entendo que existe sim essas questões envolvendo os autistas. Tem muitos deputados aqui que cuidam bastante dessa causa do autismo. A deputada Valéria Bolsonaro, por exemplo, é uma grande deputada que batalha bastante com relação aos autistas, mas eu sei que nós podemos chegar a um denominador comum sem ter que necessariamente criar uma lei para proibir, porque tem uma série de questões que já foram ditas aqui por muitos deputados e as quais eu acabei de pontuar também, que esbarram nesta aprovação desta lei, né, que esbarram na tentativa de proibir os fogos de estampido no estado de São Paulo. Então, eu sei que conversando a gente consegue fazer isso, mas simplesmente tirar o direito da população paulista em um curto prazo de tempo, veja bem, eles passaram a vida inteira, a população do estado de São Paulo passou a vida inteira nessa tradição, nesses costumes de soltar fogos, né? E de repente eles vão ser proibidos, né? E isso não faz o menor sentido. Então, eu peço aos nobres deputados que votem de forma contrária a esse projeto, eu peço aos nobres deputados que trabalhem em nome da liberdade do nosso povo
Isso sem falar, é claro, na questão daquelas empresas que não quiserem levar os fogos para outros estados, elas vão ter que simplesmente fechar as portas, parar de fazer a produção de fogos com estampido. Isso vai gerar um número de desemprego gigantesco. Imagine os senhores, aquelas famílias que ficarão desempregadas. Imagine os senhores que, em plena época de pandemia, onde nós temos o coronavírus, onde nós temos algumas empresas que, infelizmente, tiveram que fechar porque não puderam trabalhar, não puderam ter o seu comércio garantido durante a época de quarentena absoluta que foi estabelecida no nosso estado, agora vão ter que se ver diante de uma nova realidade de também não poder fazer a produção desses fogos. Como é que vão ficar os funcionários? Como é que vão ficar aqueles que trabalham em mão de obra na linha de frente da produção de fogos de estampido? Quem é que vai garantir para eles o sustento? São famílias que, infelizmente, hoje correm o risco de ficar desempregadas se acaso essas empresas entenderem que não tem como mais sustentar-se no estado de São Paulo e fechar as portas. Então, nós não podemos fazer isso. Então, eu peço aos novos deputados, mais uma vez, que votem contrário a este projeto. Podemos conversar aqui ao deputado Bruno Ganem, a deputada Maria Lúcia Amer, uma outra oportunidade, um outro método, uma outra alternativa da gente poder discutir e fazer que tanto os animais como os autistas sejam preservados, sem a necessidade da gente utilizar o Estado para tirar as liberdades do nosso povo. Porque isso vai... A gente primeiro dá uma mão, depois puxa um braço, depois puxa uma perna e assim sucessivamente. Nessa analogia que eu estou fazendo, é que o Estado não pode retirar do povo o seu direito às liberdades do cidadão poder fazer. O que bem entender, é claro, tendo aqui o bom uso das coisas, inclusive dos fogos de estampido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Com a palavra, o deputado Conte Lopes. Tem Vossa Excelência o tempo para a discussão do projeto 369. Deputado Conte. Senhor presidente, está me ouvindo? Sim, deputado, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, eu vou também na prática ao projeto aí da Maria Lúcia Amer e do Bruno Ganem. O problema da fiscalização. Porque eu, como policial, trabalhei muitas noites, né? Do dia 31 para o dia 1º de janeiro, na mudança do ano. E realmente, eu acho meio difícil se fiscalizar pelo estado todo quem está soltando rojões para comemorar a mudança de ano, porque começa a explodir e quando chega na mudança mesmo é para tudo quanto é lugar. Então, quem vai fiscalizar isso? É importante colocar no projeto, né? E depois passa para a Polícia Militar, para o bombeiro, sei lá quem vai fiscalizar. Agora, o pior do que esse barulho de fogos, as comemorações de fogos, foi o que aconteceu hoje na região de Botucatu, né? Os barulhos não foram de fogos de artifício, foram 3 a 4 horas de disparos de arma de fogo, de fuzil para tudo quanto é lado, e os moradores entrando em contato pelas redes sociais, informando a polícia e todo mundo ouvindo os disparos, as rajadas de fuzis disparados pelos bandidos na cidade de Botucatu, que terminou com policiais feridos, bandido parece morto, espero que morra mais, mas parece que tem um. Eu só estou falando, presidente, porque a semana passada eu tentei falar, não consegui, né? A crítica à Polícia Militar, jovens deputados aí de 1 ano de mandato, me perdoem, o governador também do estado de São Paulo, João Dória, retreinar a polícia. O João Dória tem 1 ano de prefeito e 1 ano de governador. Isso é a vida política dele. A Polícia Militar de São Paulo tem 189 anos. Só 189 anos. Há erros, lógico que há erros, em qualquer profissão. Há erros na política, há erros no médico, há erros no engenheiro, qualquer um pode errar. E o policial também pode errar. Ele é humano, ele pode errar e ele é punido. A Polícia Militar pune. Aliás, o único lugar que tem pessoa punida por corrupção é o presídio Romão Gomes da Polícia Militar, né? É o único lugar, porque o resto não tem, mas lá tem. Então, por R$10, R$20, o policial vai para a cadeia. Então, eu vi pessoas pedindo a extinção da Polícia Militar. Então, eu pergunto aos deputados, né? Quando vocês tiverem dificuldade, liga para o Batman, chama o Batman. Acaba com a PM, liga para o Batman, não liga o 90, não. Então, é o fim do mundo, e hoje nós vimos esse exemplo. Quem foi lá para a guerra foi os policiais militares de Botucatu, até policiais da Rota de São Paulo, do COI, que foram para lá para proteger a população. Então, agora a gente vê um erro, quer dizer, um cara cometeu um erro, acaba a polícia.
189 anos da polícia tem que extinguir porque um cara cometeu um erro. E às vezes nem erro foi, hein? Que é bom que cada caso deve ser analisado, porque quem julga é o Poder Judiciário. Infelizmente, senhor presidente, se eu me permite falar, a única pessoa que vai para a cadeia sem culpa formada é o policial militar, né? Infelizmente é isso, porque uma denúncia vazia, uma denúncia qualquer, vem a corregedoria, vem a imprensa, vem realmente ouvidoria. O Eliseu, para ser ouvidor, foi lá falar com a gente no gabinete que ia ser diferente, o atual ouvidor. Só que ele já mudou, né? Ele já está analisando as ocorrências. O ouvidor é para ouvir e encaminhar. Essa é a função do ouvidor, né? Essa é a função do ouvidor. Ele não tem que analisar nada. Não é função dele analisar. Ele pode até acompanhar. Pode até com advogado, se o policial errou, para prender o policial depois. Agora, não tomar atitude dessa natureza. Então, o terror de fogos foi o que aconteceu em Botucatu. E todo mundo fugiu. Quem foi enfrentar lá foi a Polícia Militar, que alguns pediram a extinção a semana passada. Porque um policial errou, ou acham que ele errou, né? Porque você está na ocorrência é uma coisa. Participar da ocorrência é uma coisa. E depois analisar sentadão na cadeira, né? Com ar-condicionado, a água gelada, qualquer um faz, isso é fácil analisar, né? Tem promotor que fica 20 anos para denunciar o policial, 5, 10, o juiz fica mais 10 para julgar. Agora, o policial é na hora, ele age na hora, ele atira ou não atira na hora. É segundos a fração dele de acertar ou errar é segundos. Então, senhor presidente, fica aí até um desabafo com relação a isso. Hoje nós vimos o que é a Polícia Militar. Quem foi lá para a guerra salvar o povo de Botucatu, e salvou, hein? Salvou, porque não sei nem se está difícil as informações, quantos bancos foram roubados, se foram roubados, mas a polícia esteve lá e enfrentou os bandidos, tem bandidos mortos, tem policiais feridos também. Então, nesses momentos de guerra, é a polícia que tem que agir, e principalmente a Polícia Militar que chegou lá. Então, fica aí essa colocação e que se pensa um pouco, né? Porque nos meus 30 e tantos anos de vida pública, já vi muita gente indo à Polícia Militar. A Irundina, por exemplo, quando virou prefeito de São Paulo, foi lá na minha rota buscar homens para fazer a segurança dela. E não está certa ela. Ela vai procurar os melhores para fazer a segurança dela. E outros também que assumiram o posto aí, usaram policiais militares. Um monte de gente aí tem um policial militar fazendo a segurança dele e da sua família. Agora, quando um cara erra, é culpa de todo mundo. O próprio governador vem a público. Quando é uma ocorrência bonita, ele chama todo mundo no palácio, ou o policial nota 10, faz aquela onda toda. Se tem uma dúvida, ele chuta o traseiro do policial e já sai criticando. Pô, os acertos, os erros são do governador também, né? A polícia de segurança é dele. E tem acerto e tem erro, como tudo, né? Até no futebol, que é o cara que acerta e é o cara que erra. A polícia, infelizmente, é assim também. Não dá para... Se pudesse acertar todo mundo, seria uma maravilha, né? Só que tem o dia que o policial comete falha, comete crime, ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia, ele vai ser responsabilizado. Agora, generalizar e falar que uma polícia de 189 anos deve ser extinta, isso aí é doído, né? Pô, para. Quando se precisa, liga o 90 e pede socorro. Porra, me ajuda aqui, me ajuda a minha família, me ajuda meu eleitor, me ajuda meus amigos. Vai no quartel com a gente, alguns deputados, elogia os PMs lá e são elogiados pelos PMs, na frente da gente. E quando está aí, só vamos acabar, que desgraça, que porcaria que é a polícia. Ó, vamos devagar também com isso, né? Isso acaba realmente atingindo a todos. Eu queria só fazer essa colocação e eu acho isso aí. O grande problema, quem vai fiscalizar isso? Né? Quem vai fiscalizar isso? Com relação ao projeto, vou fazer contato com o meu líder, Olim, Telhada, professor Kennedy, aí vamos analisar o projeto. Né? Mas fica aí a minha colocação. Na hora da guerra, é a PM que vai. E todo mundo corre. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Conte. Próximo inscrito, deputado Bruno Ganem. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado Bruno. Bom, boa tarde a todos, senhor presidente, deputados, deputadas. Bom, eu fui anotando aqui tudo que os senhores deputados questionaram, dúvidas, comentários, e agora eu vou responder cada um deles. Antes, eu queria só fazer uma breve introdução em relação ao que me motivou para esse projeto de lei. Como acredito que todos sabem, eu defendo a causa animal e a gente acaba recebendo muitas demandas, né, situações terríveis que acontecem com animais devido à queima de fogos de estampido. E claro que a gente vem participando de debates em relação a isso há muito tempo. Eu já fui vereador
já fui muito antes, eu já tinha contato com esse tema, ou seja, é um assunto que a gente vem acompanhando aí há mais de 10 anos. Inclusive em Indaiatuba, que é o meu município, é uma cidade bastante que saiu na frente em relação a isso. Já na década de 90, nós tínhamos uma lei que proibia que os fogos, aqui, proibição de fogos, né? Não só o de estampido, mas a nossa lei aqui, a minha, da deputada Maria Lúcia Amari, que tenho certeza que está aí na expectativa para que a gente possa aprovar esse projeto juntos, né, e fazer esse salto, né? Eu tenho certeza que a gente tem uma série de motivações. A causa animal é uma delas, mas surgiram diversas outras que são extremamente importantes. A questão dos autistas. Amigos, os vídeos que eu recebi, que claro que eu não posso expor, né, mas as pessoas, as crianças, né, os autistas em situação de extremo desespero, mas não é desespero, é extremo desespero, né, por conta dos estampidos. Eles não sabem o que está acontecendo, né? Imagine o pavor de você estar aí morrendo sob tortura. É exatamente assim que um autista se sente cada vez que existe uma queima de fogos estampido. É algo muito sério mesmo. E a gente precisa tomar atitudes que venham, claro, a contento em relação à sociedade como um todo. E aí eu vou entrar nos pontos que foram questionados. Primeiro, a Janaína, a nossa amiga Janaína Pascoal, disse em relação a proibir tudo, já que não tem um volume suficiente, né? Bom, fogos de estampido é uma categoria, inclusive o próprio Inmetro categoriza o estampido, o próprio mercado de fogos, ele categoriza fogos de estampido, rojões. Isso está muito claro na lei e claro no mercado e claro nos órgãos oficiais, né, no Inmetro, ou seja, não será proibido aquele fogos colorido, ainda que ele tenha um mínimo de ruído. Esse ruído mínimo, ele não é ele que causa problema, né? É evidente que a gente não está aqui falando de uma lei que vai impedir que o fogos ele vai ser assim 0 de decibéis, sabe? A gente não está fazendo uma lei do silêncio aqui, a gente está fazendo uma lei contra o fogos de estampido, certo? E isso já está muito bem categorizado através do Inmetro. Com relação aos outros estados, a deputada Janaína também questionou por quê, né? Bom, a minha iniciativa inicial, ela proibia como um todo, né? Todas as etapas do processo. Mas nós vivemos numa casa de consensos, né? A gente busca o consenso e eu acho isso muito legal, muito interessante da LESC, tem sido um grande aprendizado. Por quê? Porque a lei não vai ser feita para os defensores da causa, a lei não vai ser feita para os familiares de autistas ou para os autistas, a lei vai ser feita para todos. Então, a gente, claro, tem que equilibrar aí os interesses, os pontos de vista, e é nesse sentido que entrou um substitutivo visando que se preserve a fabricação para outros estados. Algo que, por sinal, é bastante restrito, até a própria fabricação no estado de São Paulo é algo bastante restrito. Lembrando que a gente não está proibindo fogos, e sim fogos de estampido. Não vai gerar desemprego, nada, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, os fogos silenciosos são mais seguros? Sim, pela questão da pólvora, né? A própria deputada Janaína Pascoal colocou. Não dá para a gente fazer uma lei em relação a isso, até alguns deputados citaram isso, e realmente não é uma proporção direta entre pólvora e decibéis, não é. O raciocínio ele segue uma outra lógica, né? Existe uma correlação, mas é apenas uma das correlações que existem, né? E como o Inmetro ele já categoriza o que é um fogos de estampido, nos cabe proibir fogos de estampido, que é aquele que causa sofrimento. Bom, vamos lá. Agora entrando aqui na questão do deputado, nosso amigo deputado Nishikawa, né? Quem vai fiscalizar, né? Bom, a gente deu essa liberdade ao executivo, até porque dentro da nossa orientação jurídica, o legislativo ele não pode indicar de maneira restritiva quem vai fiscalizar.
E, ao mesmo tempo, a gente passando essa atribuição para o Executivo, que é natural, a gente vai conseguir fazer com que o órgão que tem aí, o Estado que conhece o Estado, né, o Executivo que conhece o Executivo, vai saber quem melhor pode fiscalizar da melhor maneira possível, lembrando que são várias etapas que estão sendo proibidas, né? E, sem dúvida alguma, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, a etapa mais difícil é o momento da soltura. Isso a gente sabe porque vários municípios proibiram a soltura e tem realmente dificuldade para fiscalizar, mas é apenas uma das etapas. E a gente resolveu proibir todas as etapas porque você consegue fiscalizar em qualquer uma delas, né? Ou seja, se você não consegue vender, se você não consegue fabricar se você não consegue vender, se você não consegue transportar, você também não pode soltar. Ah, mas a pessoa lá no meio da fazenda vai soltar, ninguém vai ficar sabendo. É verdade. Mas um show pirotécnico de um clube, por exemplo, vai acontecer seguindo normas, né, altamente auditável, e esse clube vai fazer uma queima de fogos bonita e, inclusive, com som. É importante ressaltar isso, que a gente tem visto municípios que proibiram fogos de estampido e que trabalham hoje com música, né, e que o fogos de estampido deixa de ser colocado. Fogos, agora entrando aqui, a questão de por que não proibir em todo o Brasil, né? Bom, esse é o nosso objetivo, nosso sonho, né? Enquanto causa animal, enquanto a causa dos autistas, que conversa bastante com a causa animal, inclusive a Débora Moral é da causa dos autistas e a gente dialoga bastante. A questão é que esse projeto, e a gente vive dentro de um tema, eu vivo muito o tema de meio ambiente, que é uma competência concorrente, então é muito comum, mas muito comum mesmo, que a gente tenha leis que vão sendo aprovadas nos municípios, e a partir do momento que a gente vê o sucesso dessa lei dos municípios, ela passa a ser aprovada em um estado, em outro estado, até que ganha acordo para ser aprovada no Brasil inteiro. É exatamente o que está acontecendo com os fogos de estampido. Já são aí dezenas e dezenas de projetos aprovados no estado de São Paulo e que tem sido aí um sucesso. Eu vou correr aqui porque eu estou vendo que meu tempo está correndo e tem muita coisa para falar. Vamos lá. Questão que o deputado Frederico Dávila colocou, né? Vamos lá. Só reiterando que os fogos coloridos serão sim permitidos. Questão de tradição. O próprio deputado citou a questão do balonismo, que é um problema e tudo mais. Pois é, balonismo também tem uma tradição por trás e todos concordamos que ele precisa aí ter... ele é proibido, enfim, e é importante que seja, em que pese ser uma tradição, né? Ou seja, não é porque é tradição que a gente tem que conferir, que a gente tem que aceitar tudo. Inclusive, a sociedade evolui a partir do momento que a gente evolui aí nos nossos hábitos, né? Bom, questão de interior, né? Eu também sou do interior, sou de Indaiatuba, né, uma cidade do interior até próximo de São Paulo, mas o meu trabalho referente à causa animal, ele atinge o estado de São Paulo inteiro. Tanto é que na eleição eu tive votos em 615 municípios muito pequenos, municípios do interior, e essas pessoas, elas só tinham contato com uma coisa de mim, elas não me conheciam pessoalmente, nada disso, elas conheciam as minhas ideias. E eu entrei nessa casa legislativa deixando bem claro que eu defenderia o fim dos fogos de estampido. Então, eu tenho certeza que qualquer município, nós temos aí um contingente enorme de pessoas que defendem os fogos de estampido. Aliás, eu posso garantir que em todos os municípios do estado de São Paulo, a maioria é contra fogos de estampido, né? Questão de cachorros que não sofrem, é verdade. Existem, inclusive, adestradores, etc., que falam como você fazer para o cachorro não sofrer tanto, etc. É possível, sim, fazer um cachorro não sofrer com fogos de estampido, mas não é possível fazer com que uma população de cachorros não sofram com fogos de estampido. Não é viável você adestrar cães de rua, 100% dos cães, para que eles não sofram. E ainda que fosse, a gente estaria negligenciando algo muito importante, algo essencial, que é o sofrimento dos autistas. Isso sem contar com o sofrimento de idosos, de pessoas acamadas e assim
por diante. Bom, queria agradecer também ao meu amigo Márcio da Farmácia pelas palavras, tem sido um grande parceiro, um grande amigo, e também quero agradecer a Marina Elou, que eu sei que vai falar aqui na sequência, e que foi relatora, e sou muito grato, e claro, mais uma vez, Maria Lúcia Amari, que está como coautora, junto com a gente aí nesse projeto. Vamos acelerar aqui. Bom, Castelo Branco, primeiramente quero agradecer a forma respeitosa, né, com que o senhor, Vossa Excelência, introduziu o assunto. Sem dúvida alguma, eu respeito o seu trabalho e respeito a forma como que o senhor colocou, né? A questão do impacto econômico. É um impacto econômico irrelevante. Por que irrelevante? Porque as fábricas vão continuar fabricando, continuarão mandando, as empresas continuarão vendendo e as pessoas vão continuar soltando fogos. A diferença é que vai ter uma substituição de produtos, né? Assim como a gente não pode dizer que quando um veículo deixa de ser produzido e você passa a produzir um modelo novo de veículo, a gente não pode dizer que isso é o fim da indústria automobilística. Muito pelo contrário, é a evolução da indústria automobilística. É a mesma lógica, por que não pensar na evolução da indústria do fogos de artifício, entendendo que fogos é bonito sim, que faz parte da cultura e que não precisa para isso atacar aí os autistas, os animais e todos aqueles que se incomodam. Diversos municípios já proibiram e inclusive estão conseguindo aí o respaldo jurídico, estão conseguindo, Indaiatuba é um exemplo também, tem uma segunda lei mais recente, mais restritiva, que também proíbe a soltura do fogos, a queima, né? E que, inclusive, foi questionada na justiça pelas partes interessadas, o que é natural, e ganhou na justiça o município o direito de permanecer proibido, transitado em julgado essa questão. Eu vou ter que acelerar mais um pouco. Vamos lá, constitucionalidade, já falei, produtos substitutivos, aquilo que eu também já falei. Com relação ao que a deputada Damares colocou, eu reafirmo, né, isso é muito tranquilo, a deputada Maria Lúcia Amari também tem aí a sua defesa em relação a isso. Eu tenho certeza que por defender essa bandeira, o que ela quer é o mesmo que eu, é o mesmo que todos que defendem essa tese querem. Que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. O pai da criança não é o que mais interessa. O que interessa é realmente resolver esse problema. Agradecer também as palavras do deputado Emílio de Souza, né? O foco né, a prática da sociedade tem que evoluir, né? E fogos de artifício, como ele bem disse, não é armamento. Douglas Garcia, também quero agradecer a introdução respeitosa que o senhor fez e dizer que, com relação aos costumes, como eu também já disse, eles precisam evoluir, né? A liberdade, né, ela deve ser respeitada sim, mas a gente tem que ver que, em alguns casos, a liberdade de um acaba interferindo na liberdade de outro, né? Não é uma liberdade individual a partir do momento em que, quando uma pessoa solta fogos de estampido, ela cerceia a liberdade de milhares de outras pessoas que gostariam de não estar ouvindo aquele estampido. Isso também é liberdade, a liberdade de poder ter aí o seu direito preservado, né? Impacto financeiro zero, como eu disse, é apenas uma substituição de produto, né? Como eu disse também, a imensa maioria da população é contra fogos de estampido e não o contrário. Tem um exemplo em Jundiaí muito interessante, que a Câmara rejeitou diversas vezes o fogos de estampido e a pressão popular foi crescendo, crescendo, até que agora foi proibido, né? E não há nenhum retrocesso nisso, ao contrário, estão todos satisfeitos com a decisão que foi tomada. Bom, Conte Lopes, só para concluir, queria dizer que eu sou solidário, deputado, em relação ao que acontece com os policiais militares, né, a questão dos fuzis aí que aconteceu, pode ter certeza. Deputado, o seu tempo está esgotado. Para a conclusão. Certo. Só declarar minha solidariedade aos policiais militares e ao Corpo de Bombeiros, heróis do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo, a deputada Marina Elô. Obrigada pela palavra, senhor presidente. Queria antes perguntar quantas pessoas estamos, quantas pessoas faltam para o quórum para que a gente possa iniciar a votação? Deputado, nós estamos agora com um quórum de 46 senhoras deputadas. Senhores deputados, então ainda para
Iniciar a votação, faltam 2 deputados, 2 pessoas. Presidente, peço para que 2 pessoas entrarem e a gente tiver o quórum para iniciar a votação, o senhor me interrompa, por favor. Peço a palavra, então, para agradecer a oportunidade de ter sido relatora desse projeto, um projeto que eu acho bastante importante da gente seguir na sua aprovação, por todos os motivos aqui já expostos. A gente evolui e avança na proteção e no direito das nossas crianças autistas, das nossas pessoas autistas. É um trabalho que eu realizo há bastante tempo e tem um impacto muito grande no bem-estar e na saúde dessas pessoas e de suas famílias. Fogos com estampido, fogos com barulho, podem parecer uma coisa simples e de celebração para a maioria de nós, mas representam, sim, um problema muito grande e muito grave para essas famílias que têm a sua estrutura e sua rotina profundamente interrompidas cada uma das vezes que esses fogos são estourados. Acho que a minha primeira motivação em relação a esse projeto vem dessa necessidade real de uma parcela da população que, infelizmente, tem que conviver com essa questão. Queria dizer também que a questão dos animais é importante e constrói para esse processo, né? Na verdade, quando a gente garante a possibilidade de que a gente tenha fogos de artifício sem estampidos, a gente preserva a possibilidade e a oportunidade da celebração, que é sim um costume, que é importante, que eu valorizo também, mas a gente garante que isso seja respeitando a todos, respeitando as crianças com autismo, respeitando as pessoas com autismo, respeitando os animais. Concordo que o nosso principal problema aqui são os rojões. A gente está falando muito de rojões, de fogos de estampido, e que outros deputados, inclusive com falas contrárias ao projeto que me precederam, usaram exemplos de como eles podem ser muito prejudiciais para a sociedade como um todo. Não só no momento da explosão do estampido para as crianças, para os autistas e para os idosos e para os animais, também para usar em situações de vandalismo, para usar em situações de criminalização, de criminalidade. Ou seja, a gente também tem um benefício importante ao proibir esses fogos de estampido na segurança pública. O deputado Conte Lopes fez uma fala importante aqui sobre a polícia e como a gente pode garantir que a fiscalização não recaia de novo sobre a polícia, mais uma obrigação dentre todas que elas têm. E eu achei uma fala bem importante que me fez bastante pensar sobre isso, e eu acho que muitos deputados estão dando parabéns para ele, inclusive no chat. Eu gostei da fala dele também, inclusive não é aniversário dele, mas ele fez essa fala importante que o deputado Bruno Garém atendeu na fala dele como autor do projeto, junto com a deputada Maria Lúcia, de que é importante a gente pensar como fazer essa fiscalização, como garantir que a gente evolua e avance enquanto sociedade nesse tema sem sobrecarregar a nossa segurança pública. É importante citar que o próprio deputado Frederico Dávila, que falou contra o projeto, citou a questão dos balões, que também é um problema bastante significativo na nossa sociedade, que a gente evoluiu. Também era um costume, também era um jeito de celebrar. A gente entendeu que isso era muito prejudicial, seja pelo meio ambiente, pela questão das queimadas, seja pela aviação e todas as pessoas que voam, e por conta disso a gente evoluiu e proibiu os balões. Ainda existem muitos, então a gente segue tendo um problema de fiscalização, que é uma questão que pode sim vir a acontecer, inclusive com esse projeto de lei, e a gente precisa cobrar o governo do estado na sua implementação para que tenha mecanismos de fiscalização que sejam eficientes e que não sobrecarreguem a segurança pública. A deputada Janaína trouxe um ponto que para mim faz muito sentido em relação ao impacto desse projeto pelo meio do substitutivo, que permite a fabricação no estado de São Paulo, mas não a utilização no estado de São Paulo. Sim, na questão ética, de que se a gente é contra para o estado de São Paulo, a gente também não deveria ser contra para o resto do Brasil. Eu concordo muito com esse ponto e com essa reflexão, mas para mim esse é um exercício da política, que nem sempre os projetos podem sair 100% ou exatamente como a gente gostaria, e que faz parte a gente buscar o melhor consenso possível. Na minha visão, esse é um ponto que tem bastante relevância, de que se é uma coisa que a gente acredita que é melhor para o estado de São Paulo, deveríamos também acreditar que isso é melhor para todo o Brasil, mas
eu entendi que esse foi uma negociação possível para que, nesse momento, o projeto avance, preservando a possibilidade desses artifícios serem produzidos no Estado. Tem uma questão ética, eu concordo com ela, mas concordo que também é nosso papel, enquanto parlamentar, enquanto representante do Legislativo, buscar os melhores acordos para que os projetos possam avançar. Sendo assim, entendo que ser a favor e aprovarmos esse projeto hoje é um passo importante num atendimento a todas as necessidades, garantindo sim o direito de celebrar, garantindo o costume, mas preservando aquelas pessoas que são profundamente impactadas por esse artifício. Ainda assim, contribuindo com a segurança pública, porque hoje esses fogos, os principais fogos que são só de estampido, que são os principais pontos contra a qual o projeto se refere, são aqueles rojões, eles impactam bastante a segurança pública, seja por vândalos, seja pelo uso por meio do crime organizado. Também com esse projeto a gente avança permitindo e proibindo a existência dele. Nesse sentido, sigo confiante na aprovação do projeto, um projeto bem importante que o deputado Bruno Ganem colocou em conjunto com a deputada Maria Lúcia Amari. Acho que é muito legal a gente ver essa possibilidade de criar parcerias entre os deputados para avançar ideias comuns. Era um projeto que o Bruno Ganem já tinha, que a deputada Maria Lúcia também já tinha, e eles hoje estão ambos como coautores desse projeto, nesse sentido de buscar o melhor acordo. O substitutivo que eu fui relatora no Congresso de Comissões vem dentro dessa ideia de buscar as melhores possibilidades para que isso seja aprovado, entendendo qual seria a preservação possível para o consenso entre todos os deputados dessa casa. Sendo assim, acho que esses são os principais pontos que embasam um voto favorável para que a gente possa hoje aprovar esse projeto e, na sequência, aprovar o projeto final da LDO, né, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que hoje a gente precisa aprovar a redação final. Projeto esse no qual a gente teve vários avanços, mas infelizmente não conseguimos um texto e nem o tempo necessário para que ele fosse um texto que realmente acatasse as demandas dos deputados estaduais, que acatasse as demandas da sociedade aqui representados. A gente entende que ele foi bastante bastante acelerado a tramitação por conta da pandemia, mas a gente não teve o tempo de entender como cada uma das nossas emendas que foram acatadas foram representadas no projeto, porque elas foram modificadas dentro do seu parecer. Algumas emendas continuam fazendo bastante sentido, outras foram completamente desconfiguradas e fica meio difuso a gente conseguir entender como seguir. Espero que a gente consiga o quórum suficiente para que a gente possa fazer essa votação, dado que a gente já está aqui desde as 2h30, e a ideia é que a gente possa tanto avançar com o projeto, quanto finalmente poder votar a redação final da LDO, e isso seria importante que a gente conseguisse um quórum mínimo de 48 deputados presentes, que eu sinto que ainda não temos. Faltam 2 deputados, e por conta disso é importante que a gente consiga honrar o tempo de todos os deputados que estão aqui nessa discussão há bastante tempo, garantindo que a gente seja aprovado. Então, os deputados que puderem ligar para os deputados de sua bancada, perguntando se a gente consegue ter o quórum para finalmente avançar na pauta do dia, seria muito bom, seria muito importante, dado que a gente já esgotou a discussão possível, todos os deputados já colocaram seus pontos, e aqui eu faço na ânsia de honrar o tempo de todos que estão aqui hoje, honrar as falas que foram colocadas, a preocupação legítima de muitos deputados aqui colocados em relação a esse projeto, em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também é um dos nossos principais papéis e pontos de atuação enquanto parlamentares, aprovar, discutir o orçamento do Estado, que segue na sequência dessa sessão que a gente aprova esse projeto. Para a gente poder votar, a gente precisa de 48 deputados presentes, ainda temos 46. Se não acabar, não teremos quórum, teremos que derrubar a sessão, e daí seguiremos tendo a possibilidade de ter que ter toda essa discussão novamente, não avançando na aprovação de projetos de deputados, que é um compromisso que temos em aprovar, discutir e votar
e daí cada um votar de acordo com a sua ideologia, cada um votar de acordo com o seu entendimento do projeto de lei. Os projetos dos deputados também é um papel importante que a gente tem nessa casa. Quero agradecer a todos os deputados que falaram antes de mim, que trouxeram pontos muito bem colocados, muito embasados, ao autor do projeto, Bruno Ganin, que fez uma boa explicação, e quero também parabenizar o deputado Roberto Moraes pelo seu aniversário, que vejo aqui no chat que todo mundo vem cumprimentando. É um prazer poder aprender e trabalhar junto com o senhor. Presidente, te pergunto se já temos quórum. Deputada, nós, pelo contrário, o quórum caiu. Mas agora estamos com 41. Vossa Excelência encerrou a fala? Encerrei, presidente. Não tenho mais como contribuir para o processo. Muito obrigado. Obrigada. Nesse momento, então, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Porém, não há quórum para a deliberação. Estamos agora com 41 senhoras deputadas e senhores deputados conectados. Ficando, então, a votação adiada o projeto de lei 369 de 2019. Item 2. Discussão e votação da resolução final do projeto de lei 307 de 2020, de autoria do seu governador, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. O parecer 298 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento, propondo redação final. Senhores deputados, antes de aqui eu vou abrir agora a inscrição para os senhores que queiram discutir. Só antes falar aqui do regimento. Para a discussão da resolução final, são 5 minutos por bancada. 5 minutos por bancada. Então, a bancada quiser discutir, o deputado quiser discutir, que não é líder, vice-líder, peça para que o seu líder o escreva. Então, são 5 minutos por bancada, segundo o regimento interno. Nesse momento, estamos abrindo a inscrição para que possa fazer a inscrição dos líderes às suas bancadas. Senhores líderes, senhores deputados, só lembrando que nesse momento ainda, não sei se os senhores concordam, só um minuto, por favor, eu suspender 10 segundos por conveniência da ordem. Senhores líderes, reaberta a sessão. Eu queria propor aqui, nós até que os deputados possam, seus líderes possam estar chamando os senhores deputados da sua bancada, suspendemos a sessão aqui por 5 minutos, para que possamos aqui nos organizar, senão nós vamos também ficar com votação adiada da redação final. Os senhores líderes concordam que possamos suspender por 5 minutos? Se alguém contrário, só escrever no chat, por favor. Nós estamos aqui aguardando. Ok, então vamos suspender por 5 minutos, havendo codilírios, vamos suspender por 5 minutos a nossa sessão, tá? Vamos suspenso, vamos conversar um pouquinho.